Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje os apóstolos pedem a Jesus: Senhor, aumente a nossa fé. E Jesus diz a eles que se eles tiverem uma fé como um grão de mostarda, eles seriam capazes de pedir, de ordenar a uma amoreira que saísse da montanha, que saísse da plantação e fosse para o mar. Jesus está dizendo que uma pessoa que tem fé, nada é impossível a ela. Nós vivemos em um contexto onde muitas pessoas pensam que fé é como se fosse um ato, um pensamento positivo. Vai dar tudo certo, no final tudo vai ficar bem. Acredita que vai dar tudo certo. Vamos ter pensamento positivo. Fé para nós que somos cristãos não é um pensamento positivo. Fé para nós que somos cristãos é uma virtude sobrenatural que vai nos unindo a Cristo nas nossas ações e no nosso pensamento. Fé é uma graça que vai nos configurando, que vai fazendo a nossa vida se parecer cada vez mais com a vida de Jesus. Fé é um ato de entrega, é um ato de confiança em Deus. Existem alguns momentos na nossa vida que nós teremos duas opções: ou nós acreditamos, ou nós desesperamos. Se nós acreditarmos, nós perceberemos que Cristo é o Senhor da história. Nós vamos percebendo que Jesus é aquele que vai conduzindo a história. Se nós fizermos a opção e alimentarmos a fé dentro de nós, nós vamos percebendo que em cada circunstância da nossa vida, até aquelas circunstâncias que são desfavoráveis, nós podemos aprender, nós podemos crescer. Quando nós temos uma situação difícil na nossa vida, nós devemos pensar assim: Deus sabe o que está fazendo. Uma pessoa que tem fé, ela não é uma pessoa hipersensível. Às vezes parece que nós perdemos a nossa paz, a nossa alegria, com muita facilidade. Uma pessoa que tem fé, ela não é uma pessoa dramática. Uma pessoa que vê um problema, de repente parece que está tudo sendo perdido. Uma pessoa que tem fé não é uma pessoa rancorosa, não é uma pessoa que fica guardando mágoas no coração, não é uma pessoa que fica marcada pelo seu passado. Uma pessoa que tem fé, a vida dela já está entregue a Deus. Uma pessoa que tem fé, ela também não é uma pessoa totalmente passiva. Tem pessoas que pensam assim: eu acredito em Deus, Deus cuida de tudo, então eu vou entregar e deixar tudo para Deus. Não. No Brasil nós costumamos dizer assim: Deus não dá o peixe, Deus ensina a pescar. O que significa que Deus não dá o peixe, Ele ensina a pescar? Nós precisamos fazer a nossa parte, nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos colocar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo, nós vamos fazer o nosso melhor e depois nós vamos confiar, dizer assim a Deus: Senhor, eu confio em Ti. Além de confiar, além de depois de fazer a sua parte, saber que Deus cuida e Ele sabe o que é melhor a cada um de nós, uma pessoa que tem fé é uma pessoa que cultiva a graça, é uma pessoa que cultiva a virtude do bom humor. Uma pessoa que cultiva a virtude do bom humor. Aos poucos nós vamos percebendo que nós não somos perfeitos, que nós temos falhas, que nós vamos errar. Se nós queremos de fato nos entregarmos a Deus, se nós queremos de fato sermos livres, nós precisamos em alguns momentos da nossa vida darmos risadas, quem sabe até gargalhada, dos nossos próprios limites, de algumas coisas que nós falhamos. Se nós de fato queremos ser livres, e a fé nos dá esta grande graça de nós sermos livres, abandonados em Deus, nós precisamos criar e cultivar dentro de nós esta virtude do bom humor.
padre citava ontem na missa, aqueles que estavam presentes vão recordar-se. Antes das minhas férias, eu atendi uma confissão de uma senhora muito idosa que estava em casa e já estava com um problema de saúde muito grave. E depois, na última quinta-feira, uma pessoa da família ligou e falou: padre, a situação dela está muito grave e os médicos já chamaram os familiares para o hospital. Se o padre puder, quem sabe daqui uns 45 minutos eu posso passar perto aí da casa do padre, no consulado, e aí nós vamos lá para o hospital. Eu disse assim: não precisa esperar 45 minutos não. O padre está livre agora. E aí a pessoa falou: daqui 10 minutos então eu passo. E aí passou, nós fomos para o hospital. E chegando no hospital, algo que me surpreendeu foi, normalmente na UTI, entra um padre, um familiar, e ali tinha mais ou menos umas 8 pessoas, todas as pessoas em volta. E quando eu olhei para a pressão arterial daquela senhora, eu não acreditei naquilo que eu estava olhando. E aí eu perguntei para um senhor que estava do meu lado, eu falei: qual que é a pressão arterial dela? E aí a pessoa falou: padre, 98/29 mais ou menos. Eu não imaginava que podia ter uma pressão tão baixa. Mas o que mais me chamou a atenção, com a família toda em volta, com aquela senhora que possivelmente estava vivendo os últimos minutos de vida, e de fato era, em menos de 24 horas depois ela faleceu, aquela senhora estava sorrindo, aquela senhora estava alegre, aquela senhora estava conversando comigo, estava tranquila, conversando, serena, feliz, sorrindo. De repente nós tivemos que parar, e aí veio um enfermeiro e colocou um soro ali para ela. Depois eu perguntei para a filha: ué, o que é isso? É um soro? E ela falou assim: não, padre, é morfina. E aí colocou a morfina, 2 frascos. Por que a senhora estava tranquila? Ela tinha dor? Tinha. Ela sabia que ela ia falecer? Sabia. Mas a vida dela já estava entregue a Deus. A vida dela já estava entregue a Deus. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes, sempre, a preocupação em exagero só complica as coisas. A preocupação em exagero só complica as coisas. Nós precisamos, e o padre dizia, vamos meditar sobre isso agora. Nós precisamos acreditar que Deus é sábio. Às vezes nós vemos alguma situação na nossa vida, nós dizemos assim: padre, por que a minha filha, por que o meu filho, por que o meu irmão é assim? Padre, dói demais. Padre, o que eu devo fazer? Primeiro nós precisamos pensar quais são os meios humanos para isso. Talvez procurar um padre, procurar um médico, procurar um psicólogo, procurar um advogado, procurar um professor ou alguém da escola. Faça aquilo que humanamente pode ser feito, e depois nós vamos confiar. Depois nós vamos dizer assim: eu faço um ato de confiança, de entrega a Jesus. Quando nós temos fé, a nossa vida aos poucos, ela vai tornando-se muito parecida com a vida de Jesus. E nós sabemos, na quarta-feira de cinzas, o que acontece na quarta-feira de cinzas? É derramado um pouco de cinzas na nossa cabeça ou na nossa testa, para dizer o quê? Todos nós um dia vamos virar pó. A vida do ser humano, um dia, biologicamente falando, ela vai se dissolver. Se nós temos esta clareza que um dia a vida humana, biologicamente, porque nós acreditamos na ressurreição, biologicamente ela vai terminar, a nossa fé ela deve nos conduzir para uma liberdade interior e para uma reorganização da nossa vida a partir dos valores e dos ensinamentos de Jesus, a partir dos valores e dos ensinamentos da fé. Cada situação da nossa vida, cada situação que nós passamos, aquelas de alegria, aquelas que são situações mais difíceis, é um grande presente que Deus nos dá para nós nos abandonarmos nele, para nós confiarmos a nossa vida a Ele.
Querido irmão, querida irmã, que Deus nos ajude, a partir daquilo que nós acreditamos, que é em Jesus, a nossa vida ter um direcionamento, a nossa vida ter comportamentos cada vez mais próximos com o comportamento de Jesus. Que Deus nos ajude a compreendermos aquelas palavras que Ele mesmo diz a Marta: Marta, 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 tu te preocupas com muitas coisas, uma só coisa é necessária. Que Deus nos ajude a termos esta clareza e esta confiança. Uma coisa é necessária. O que é necessário? Seguramente é acreditar em Deus, mas o que é necessário é amar. Que Deus nos ajude a amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Que Deus nos ajude, através da nossa fé, a nos parecermos cada vez mais com Jesus. Que Deus nos ajude, através da nossa fé, a nos relacionarmos com Ele, através da oração, e agirmos como Jesus agiu, através do nosso comportamento. Que Jesus nos ajude, nesta semana que está começando, a acreditarmos e nos entregarmos a Ele.